Olá! Vamos mergulhar hoje num tema gigantesco: as grandes ideias que a humanidade já teve sobre Deus. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o raciocínio de C.S. Lewis, lá do livro Cristianismo Puro e Simples. A lógica dele é fascinante, porque começa de um jeito que ninguém espera e, quando a gente vê, tá de cara com uma das perguntas mais profundas que existem sobre nós e sobre o universo. Para começar, olha só essa frase. Ela já quebra um monte de expectativas, não é? Geralmente, a gente imagina que um defensor de uma fé vai começar dizendo que todo o resto está errado. Mas o Lewis faz o contrário. Ele constrói uma ponte, sugere que a verdade não é uma coisa do tipo tudo ou nada, e essa abertura de mente, essa concessão inicial, é a chave para a gente entender todo o resto do argumento dele. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o caminho que a gente vai percorrer. Vamos seguir a linha de pensamento do Lewis, passo a passo. A gente começa com essa visão mais aberta sobre as religiões, depois passa para as duas grandes divisões do pensamento humano sobre Deus, até chegar num dilema que, olha, dá um nó na cabeça tanto de quem crê quanto de quem não crê. Vamos lá, então. Entrando de cabeça nessa primeira ideia do Lewis. É uma ideia que vai contra o estereótipo. A de que a posição cristã pode ser, de certa forma, mais liberal que a posição ateísta. Como assim? Parece estranho, né? Mas vamos ver a lógica por trás disso. E aqui está o pulo do gato do raciocínio dele. O Lewis, que foi ateu durante boa parte da vida, dizia mais ou menos o seguinte: olha, quando eu era ateu, eu era obrigado a acreditar que praticamente toda a humanidade, em todas as épocas e lugares, estava redondamente enganada sobre a questão mais fundamental da existência. Já como cristão, ele argumenta que a perspectiva muda. Dá para ser um pouco mais generoso, sabe? Dá para olhar para outras fés e reconhecer que talvez ali existam ecos, fragmentos de uma verdade maior. E para explicar isso, ele usa uma analogia genial, de tão simples: matemática. Pensa comigo, se a resposta certa para uma conta é 10, quem respondeu 99 está errado, certo? Certo. Mas essa pessoa está muito, mas muito mais perto da verdade do que alguém que respondeu 5. A lógica é a mesma para as visões de mundo. Para Lewis, não é que todas estão igualmente certas, mas algumas podem estar erradas por pouco, muito mais próximas da realidade do que outras. Beleza. Partindo daí, o Lewis começa a organizar o mapa das crenças humanas, e ele identifica uma primeira divisão, a mais fundamental de todas, a linha que separa a grande maioria da humanidade de uma minoria bem mais recente. E a divisão é essa aí, ó. De um lado, a esmagadora maioria da humanidade ao longo de toda a história, que acredita em algum tipo de Deus ou poder superior. Cristãos, muçulmanos, hindus, os gregos e romanos antigos, tá todo mundo nesse mesmo grande grupo. Do outro lado, uma minoria, e uma minoria bem mais recente na história, os materialistas. Só essa organização já muda a perspectiva, né? Ela coloca o cristianismo não como uma crença isolada, mas como parte da corrente principal do pensamento humano. Mas claro, não é tão simples. Dentro daquele grupo gigante dos que acreditam, Lewis aponta para uma segunda divisão, e essa talvez seja ainda mais profunda. A pergunta muda. Não é mais se existe um Deus, mas que tipo de Deus? A primeira grande ideia é o panteísmo. E aqui a coisa fica bem abstrata. Nessa visão, Deus não é bom nem mal do jeito que a gente entende. Ele transcende, ele está acima dessas categorias. Então, do ponto de vista divino, não existe diferença real entre algo terrível como um câncer e algo bom como o cirurgião que o remove. Tudo é apenas parte do grande todo divino, sem um julgamento de valor. É uma visão presente em filósofos como Hegel e em religiões como o hinduísmo. Já do outro lado da rua, a gente tem a visão das grandes religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E aqui a história é o oposto. Deus não é nem um pouco neutro. Ele tem um caráter moral muito claro. Ele é bom, ele é justo e ele toma partido. Ele odeia a crueldade e ama a bondade. Ele não está assistindo a luta entre o bem e o mal de camarote, não. Ele está no ringue e está do lado do bem. Então, para resumir, a gente tem esses dois grandes modelos. A primeira diferença gritante é na moralidade. Deus é neutro ou ele é a própria definição de bom? E a segunda diferença, que vai ter um impacto gigantesco, é na relação dele com o mundo. Deus é o universo ou Deus criou o universo? Essa segunda pergunta, essa distinção, abre um verdadeiro abismo filosófico entre as duas ideias. Vamos focar um pouco mais nessa segunda distinção, porque ela é absolutamente crucial. Deus é o universo ou ele o criou? É aqui que a divergência de pensamento se torna mais nítida e com as maiores consequências. E, de novo, o Lewis usa uma analogia simples e matadora para explicar isso.
Um pintor não é a sua pintura. Pensa bem, o artista cria o quadro, ele pode até colocar a sua alma ali, seu estilo, sua visão, mas ele não é o quadro. Ele existe de forma independente. Essa é a ideia da criação na visão cristã. Deus fez o universo, mas ele não é o universo. E as consequências dessa ideia são enormes. Primeiro, se o mundo for destruído, Deus continua existindo, da mesma forma que o pintor continua vivo se o seu quadro for queimado. Mas o ponto mais importante é o seguinte: significa que podem existir coisas no mundo, na pintura, que são contrárias à intenção do pintor. Um borrão, uma cor errada, e isso, pela primeira vez na nossa conversa, abre a possibilidade lógica para a existência de um mal genuíno, de algo que vai contra a vontade de um Deus bom, e não apenas uma parte misteriosa do plano divino. E essa diferença fica brutalmente clara quando a gente encara o sofrimento real. Diante de uma doença como o câncer, o panteísta pode, filosoficamente, dizer, bem, isto também é uma manifestação de Deus. Já a resposta cristã, como Lewis descreve de forma bem indireta, é outra. Que absurdo! Porque para essa visão, o cristianismo é uma religião de combate. O mal não é uma parte do plano divino para a gente tentar entender. Ele é um inimigo, uma distorção do mundo bom que Deus criou. Só que aí a gente chega no problema. Na verdade, o grande problema. Se você defende a ideia de um Deus criador que é todo-poderoso e fundamentalmente bom, uma pergunta se torna inevitável e muito, muito difícil de responder. Essa foi a questão que manteve o próprio C.S. Lewis no ateísmo por muitos anos. Para ele, a explicação mais simples e honesta parecia ser essa. O mundo está cheio de crueldade e injustiça, então provavelmente não existe um criador bom e inteligente por trás de tudo. Qualquer outra explicação soava, na época, como uma tentativa complicada de fugir do óbvio. Mas e aqui vem a grande virada no pensamento dele. Enquanto ele se debatia com essa questão, ele acabou encontrando uma falha profunda no seu próprio argumento. O simples ato de reclamar da injustiça do universo o levou a um paradoxo que ele não conseguiu ignorar. E essa foi a pergunta que virou a chave. Ele pensou, espera um pouco. Para eu poder olhar para o universo e dizer que ele é injusto, eu preciso, por definição, ter algum padrão do que é justo para poder comparar. Mas se o universo é só um acidente cósmico, um monte de átomos sem propósito nenhum, de onde diabos veio essa minha ideia de justiça? A lógica dele é a seguinte: primeiro, a gente só sabe que uma linha está torta porque temos uma noção do que é uma linha reta. Faz todo sentido. Segundo, da mesma forma, a gente só pode olhar para o mundo e se revoltar com a injustiça porque temos algum padrão interno do que seria a justiça. E aí vem a pergunta matadora. Se o universo inteiro é só um acidente sem sentido, de onde vem essa nossa ideia tão cheia de sentido sobre justiça? De onde tiramos essa noção de como as coisas deveriam ser? E tem outra analogia brilhante dele para isso. Um peixe não se sente molhado. Por quê? Porque a água é o seu elemento natural. Ele nasceu e vive nela. Agora, o fato de nós sentirmos a injustiça do mundo como algo estranho, algo errado, que incomoda profundamente, talvez seja um sinal de que este mundo imperfeito, com todo o seu mal, não é o nosso elemento natural. No fim das contas, a posição ateísta para Lewis o levou a um beco sem saída. Tentar provar que toda a realidade é um absurdo sem sentido, estando você mesmo dentro dessa realidade, é um paradoxo. É como imaginar alguém que nasceu e viveu a vida inteira na mais completa escuridão, tentando descrever o que é escuro. Porque a própria palavra escuridão só tem algum sentido porque existe o seu oposto, a luz. E a conclusão final de Lewis foi essa. O simples fato de sermos capazes de olhar para o universo e julgá-lo como injusto ou sem sentido implica que a justiça e o sentido devem existir como realidades objetivas em algum lugar. Se tudo fosse um grande absurdo, nós nem teríamos as ferramentas mentais para reconhecer o absurdo. O argumento contra Deus, ironicamente, desmorona porque ele precisa usar um padrão que o próprio argumento diz que não existe. E assim o argumento se inverte por completo e nos deixa com essa pergunta final. Se esse nosso senso de certo e errado, de justo e injusto, que parece ser universal, não é apenas uma invenção da nossa cabeça e não parece ter vindo de um universo que é só matéria e energia, então a pergunta que fica é, de onde ele vem? E a busca pela resposta a essa pergunta para Lewis é o começo de tudo.